Muito boa noite, senhoras e senhores deputados, membros do público. Não se está a ouvir? Estamos com... Melhor agora? Muito boa noite, senhoras e senhores deputados, membros do público, colaboradores que nos ajudam a tornar esta Assembleia Municipal possível. Eu declaro aberta a sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Cascais, que se vai realizar hoje, no dia 17 de fevereiro. Os temas que nós temos na nossa Assembleia são... Não estão a ouvir? Estamos com uma dificuldade aqui do som. Estamos? Estão a ouvir melhor agora? Se não, coloca a voz. Dizia-vos eu que nós temos uma Assembleia Municipal extraordinária com temas que são eminentemente temas orçamentais, mas não teremos, como é óbvio, por isso mesmo, período antes da ordem do dia com intervenção por parte das senhoras e senhores deputados, mas temos público e temos uma município inscrita, a quem eu desde já dou a palavra, Conceição Rezende. Muito obrigado. Penso que já sabe onde é que é para pousar a palavra. Obrigada. Muito obrigado. Ok, obrigada. Muito boa noite a todos. A razão da minha vinda aqui, acompanhada de alguns dos meus vizinhos, prende-se com a existência de um terreno na Madorna, na rua 5 de Outubro. Esse terreno tem aproximadamente 2.000 metros quadrados de área. Já existe ali, no estado em que se encontra há muitas décadas, não é limpo, neste momento é um flagelo. Foi pedido por mim, até porque sou a pessoa que tenho mais tempo livre, porque já estou reformada, foi pedida a intervenção da Câmara no sentido de ser efetuada uma limpeza para evitar as ratazanas, as cobras, os assaltos, uma vez que ele é cedido pela parte de cima e atravessam o terreno e entram pelas traseiras das nossas casas e inclusivamente pelo perigo devido à grande quantidade de mato seco, principalmente durante a estação quente, que se acumula e é um risco de incêndio. Se há um incêndio ali, vai arder aquilo tudo. É um quarteirão em que toda a grande parte central do quarteirão é ocupada por este terreno. Ora bem, o meu pedido deu entrada a 23 de julho de 2023 e, entretanto, andou tudo muito devagar, muito parado. Este terreno, tanto quanto eu sei, e a Polícia Municipal esteve a investigar, não se encontra proprietário do terreno. O Sr. Presidente Carlos Carreiras, no passado dia 18 de novembro, assinou o despacho de limpeza coerciva número 41/2024, tomei conhecimento dele no início de janeiro, quando efetuei uma consulta a este processo e, entretanto, apenas foi pedida à Cascais Ambiente, com quem eu tenho mantido contacto, a orçamentação relativa ao custo desta limpeza. Acontece que desde aí, portanto, o pedido de orçamentação é de 27 de dezembro do ano passado, desde aí e até ao presente momento nada foi feito. Nós sabemos que o tempo voa, passa muito depressa e vem aí um verão de pesadelo para todos nós que moramos ali e que não estamos sossegados, não estamos tranquilos porque nos sentimos em risco. A razão da minha vinda aqui hoje é solicitar o vosso apoio, a vossa ajuda, continuar a pedir a ajuda ao Sr. Presidente, que já pediu a limpeza coerciva, para que isto aconteça o mais depressa possível, para que nós possamos ter sossego e, principalmente, que seja feita alguma coisa daquele terreno, porque isto é um verdadeiro flagelo. Posso-vos dizer que durante o verão eu durmo com uma mangueira estendida por cima do telhado da garagem, eu tenho junto de mim tudo preparado para saltar, porque eu consigo saltar da minha varanda para o telhado da garagem e poder, em caso de incêndio, começar a molhar toda aquela zona. Isto não é vida. Portanto, muito agradeço a vossa intervenção e a vossa ajuda para que isto chegue realmente ao fim. Muito obrigada e espero o vosso apoio, porque em breve, se isto continuar assim, eu estarei aqui para vos vir pedir novamente, encarecidamente, em meu nome e em nome de todos os moradores do final da Rua 5 de Outubro e da Praceta 5 de Outubro na Madorna, que isto seja despachado. Entretanto, eu preparei aqui,
e tenho 4 exemplares de um dossiê com as plantas de localização, fotografias do terreno, para entregar para que possam inteirar-se melhor da situação. Muito obrigado. Agradeço muito. Muito obrigado. Obrigada eu. A mesa não registra mais pedidos de intervenção por parte do público, pelo que passarei a palavra ao Sr. Presidente para dar resposta. Tem a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando a restante mesa, senhoras e senhores deputados, senhores Presidentes de Junta, as minhas desculpas desta voz rouca, mas é o que há. Mas esclarecendo a Sra. Munícipe Conceição Rezende, para já dar-lhe a informação que é aquela que precisa, porque, entretanto, como as Assembleias Municipais são transmitidas também em direto, a Cascais Ambiente, enfim, os serviços da Câmara acompanham e já me fizeram fazer chegar a resposta e, portanto, está planeado, está marcado a Cascais Ambiente, na primeira semana de março, efetuar a limpeza do terreno. Se me permite também, portanto, ou seja, entre 3 a 7 de março de 2025. Sr. Presidente, se me permite também, aproveitando esta questão colocada pela Sra. Conceição Rezende, também informar o seguinte: de facto, nós temos que cumprir um conjunto de procedimentos que a lei nos obriga, em que, em primeiro lugar, há a primeira verificação se o terreno é municipal ou se não é municipal. Não sendo municipal, temos que notificar o proprietário. Nem sempre é fácil de notificar o proprietário. Muitas das vezes há proprietários no conceito de Cascais que nem sequer sabem que são donos dos terrenos, porque advêm de partilhas e que já vão nas segundas, terceiras, quartas, quintas partilhas. E, portanto, nesse sentido, nós temos que efetuar um outro conjunto de procedimentos de forma a salvaguardar que, quando fizermos a intervenção, não estamos a cometer uma ilegalidade. Foi isso que aconteceu e, portanto, foi isso que proporcionou que demorasse este tempo todo, mas, cumprido esses procedimentos, temos, de facto, que avaliar, porque nós não podemos fazer intervenções em terrenos particulares, em casas particulares. É a mesma coisa que alguém ir à minha casa e fazer uma obra em minha casa. E, portanto, temos que ter esse orçamento que é para registar depois como ónus na própria propriedade e, portanto, mais tarde, quando e se o proprietário aparecer, nós podermos executar essa verba. Se o proprietário não aparecer, o terreno pode seguir com este valor para a penhora e aí reverter para o próprio património da Câmara. E, portanto, já agora, aproveito só para esclarecer, porque isto às vezes parece que é uma coisa muito simples e, na verdade, é limpar um terreno, mas tem um conjunto de outros procedimentos que nós temos que cumprir escrupulosamente. Mas muito obrigado pela intervenção e 3 a 7 de março de 2025 será limpo dentro do planeamento que a Cascais Ambiente já tem feito. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos entrar então agora na nossa ordem de trabalhos. Nós temos 2 pontos na ordem de trabalhos. A proposta número 137 de 2025, primeira revisão às grandes opções do plano e a primeira revisão ao orçamento, e a proposta 83 de 2025, transferência de uma verba para a União das Freguesias de Cascais e Estoril, referente ao encerramento do Parque de Estacionamento para o ano 2025. Foi acordado em Conferência de Representantes discutir os pontos em conjunto, pelo que passarei a palavra às senhoras e senhores deputados que desejem intervir. Não tenho nenhum pedido de palavra do Bloco de Esquerda, nem da Iniciativa Liberal, nem do PAN. Palavra à senhora deputada Diclinda Budoan, do PCP. Tem a palavra, senhora deputada. Boa noite, Sr. Presidente. Cumprimento o senhor, as senhoras secretárias da mesa, os senhores deputados e as senhoras deputadas da Assembleia, o senhor Presidente da Câmara e os senhores vereadores. Hoje tenho tempo para cumprimentar toda a gente. O que me dá bastante prazer, diga-se passagem. Devia ser sempre assim. Pronto. Relativamente à revisão dos GOPs, na nossa análise, nós achamos que existem, na verdade, modificações significativas, algumas superiores a 50%, no apoio e promoção dos projetos e iniciativas
apoios a parceiros e coletividades, desenvolvimentos e manutenção da rede viária, que deveria ser feita ao longo do mandato e não ser transferida para ser feita tão intensamente em ano de eleições. O mesmo acontece relativamente à participação / organização de eventos e em despesas gerais de todo o tipo. Verificamos também, nesta revisão, a continuação e o aprofundamento de transferências de verbas públicas para a iniciativa privada, ao arrepio de que nós, CDU-PCP, sempre defendemos através de parceiros e instituições privadas. A continuidade da manutenção das empresas municipais com a alimentação dos contratos, nomeadamente com a Cascais Envolvente e a Cascais Próxima. Por tudo isto, o nosso voto poderá ser contra. Eu tenho aqui duas pequeninas dúvidas que gostava que me esclarecessem, se pudessem, que é relativamente à rúbrica da cultura, diz modificação no valor de 1.100.000 euros, 40,7%, da dotação atual da rúbrica no apoio a iniciativas culturais e apoio a embarcação, estou para ver, amarração. Pronto, queria saber o que é esta embarcação, estou para ver, amarração. Mas é mesmo ignorância, atenção, não estou a fazer espírito, não sei mesmo e gostava de saber. E depois no desporto, também diz... Pronto, no desporto também apresentam mais do triplo da dotação atual. Pronto, também é assim, uma benesse. É? Ok. Pronto, muito obrigada, com licença. Muito obrigado, Sra. Deputada. A mesa não registra pedidos de palavra por parte do Chega, nem por parte... Palavra ao Sr. Deputado João Pinheiro da Silva, do CDS. Tem a palavra, Sr. Deputado. Bom, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. Secretárias da Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores e Sras. Vereadoras, e permitam uma nota particular, bem-vinda, Sra. Vereadora Diana Val, Srs. Deputados, Srs. Presidentes de Junta, público aqui presente e público que nos vê telematicamente, boa noite a todos. Sobre o ponto 1 da ordem de trabalhos no que se refere à revisão do orçamento, aquilo que o CDS gostaria de relevar nesta ocasião é o da manutenção, em alguns casos até reforço, da aposta certeira deste Executivo em várias áreas. Dando vários exemplos, o reforço na aposta da resposta ao problema da habitação, a manutenção do apoio alargado na área do desporto, designadamente para efeitos de requalificação de várias infraestruturas do nosso concelho. No setor terciário, a continuação, ou se quiserem, consolidação de vários apoios, nomeadamente no que se refere ao Cascais Mais Solidário, em que, como todos saberão, várias entidades, entre as quais a RIFUD e as conferências vicentinas, fazem um trabalho voluntário absolutamente extraordinário no âmbito da distribuição de alimentos a quem mais precisa dos mesmos, ou outro exemplo no que se refere ao transporte adaptado para pessoas portadoras de alguma deficiência, designadamente motora, em que esta Câmara, e bem, mantém parcerias com as 5 associações dos bombeiros do nosso concelho, que permitem que pessoas que se pretendam deslocar para trabalho ou para estudar e que sejam portadoras de algum tipo dessas deficiências possam ter esse apoio da Câmara, e bem. E também, por exemplo, na área da educação, em que aqui sim também um reforço significativo no apoio designadamente às bolsas de estudo para o ensino superior. Basta ter presente que no ano letivo anterior foram cerca de 600 a 700, entre 600 e 700 as candidaturas apresentadas e que este ano rondam as 1000 candidaturas. E, portanto, o reforço também nos apoios nesta área da educação se revelam mais uma aposta certeira e, portanto, com estes exemplos e de uma forma genérica, o CDS entende que é a razão para merecer o seu voto favorável, é a razão porque este Executivo mantém o caminho sólido,
competente e certeiro na resposta às necessidades mais prementes dos nossos munícipes e, portanto, e repito, o CDS votará favoravelmente e convictamente a revisão quer das GOPs, quer do Orçamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra pedidos de palavra por parte do Partido Socialista, não registra pedidos de palavra por parte do PSD. Na verdade, neste caso, não registramos mais pedidos de palavra por parte de senhoras e senhores deputados. E se for assim, passarei a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Sendo assim, o Sr. Presidente tem a palavra, nomeadamente para dar resposta às questões que foram colocadas. Tem a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado. E, em primeiro lugar, dar uma explicação, porque nós vivemos tempos que não são tempos normais, em termos também orçamentais, não é só no geral, e, de facto, nós o que estamos a fazer é antecipar a colocação do saldo de gerência, porque a lei assim nos permite. Portanto, antigamente era só com a aprovação de contas que nós podíamos fazer essa transferência do saldo de gerência. Hoje permite-nos fazer mais cedo e é isso que estamos aqui a fazer. Esse saldo de gerência tem um valor de 95,9 milhões de euros que foram distribuídos por 28 milhões e 800 mil de reposição de saldos e 67 milhões por reforços orçamentais. Isto porquê? Porque nós, por via do PRR e das candidaturas ao PRR, nós só podemos lançar concursos quando temos rúbrica para o poder fazer. Ora, para termos rúbrica, temos que ter a garantia de que temos verba nessa mesma rúbrica. O que tem acontecido é que, por parte da Administração Central, leia-se do Governo, tem havido atrasos na dotação das verbas, da aprovação das verbas que nos estamos a candidatar. Muito especialmente na componente de habitação, por via do estado em que o IRU estava completamente desorganizado e desmantelado. Ora, acontece que nós tínhamos aqui duas opções. Ou não lançávamos obra, e portanto, nomeadamente a nível da habitação, ou então tínhamos que colocar valores nessas rúbricas, independentemente de os gastarmos ou não. Não é uma questão financeira, não é uma questão sequer económica. Ou então não lançávamos essas mesmas obras. A opção foi claramente lançar as obras, até porque, como todos temos acompanhado, a execução do PRR tem prazos que são muito controlados e limitados, e, portanto, se não lançássemos a obra, nós não teríamos qualquer capacidade para ir buscar apoios aos fundos provenientes do PRR. Qualquer dos senhores deputados poderá entender que, se, por exemplo, uma aprovação que venha agora para lançar uma obra, muito dificilmente essa obra irá estar concluída em termos do próprio PRR. Portanto, se não o tivéssemos feito antes, nós não teríamos em condições de aproveitar os próprios fundos do PRR. Isso seria um ato de má gestão, porque os fundos do PRR para todos os efeitos, e enquanto nós pudermos beneficiar deles, aquele que é o dinheiro mais barato de todos, porque não só não tem juros, como também nem sequer é amortizável, portanto é a fundo perdido. E, portanto, a nossa opção foi claramente fazer o quê? Ir buscar rúbricas a todas as rúbricas dos vários senhoras e senhores vereadores, dos vários pelouros, para poder dotar as rúbricas que precisávamos para lançar concursos. E, portanto, é nesse sentido que este reforço orçamental aparece. E, nesta medida, aquilo que são de reforços são, para a educação, 3 milhões e 700 mil euros, para o desporto,
2.445.000 euros, para a juventude 550.000 euros, para a ação social 1.345.000 euros, para a saúde 950.000 euros, para a habitação 6.674.000 euros, para o ordenamento do território 2 milhões de euros, para a proteção civil 1.274.000 euros, para os transportes 11.517.000 euros, para o ambiente 2.741.000, para atividades de âmbito geral, nomeadamente nos contratos de prestação de serviços com a Cascais Ambiente e com a Cascais Próxima, e também para o apoio às coletividades 19.900.000 euros, para a modernização de estruturas 2.988.000 euros, para o orçamento de recursos humanos 4 milhões de euros e para despesas gerais de serviço 7 milhões de euros. E, portanto, isto permite-nos agora que os próprios vereadores tenham capacidade de apresentar propostas à reunião de Câmara para obter a sua aprovação, para poder, de facto, cumprir com aquilo que são os programas que estão estabelecidos nos vários pelouros da Câmara. Em relação à afirmação da senhora deputada, eu não sei onde é que estão transferências para privados, enfim, não existem transferências para privados e, portanto, não basta mandar essas atuardas e depois não as concretizar e, portanto, gostaria de ter essa indicação o que é que são transferências para privados e como respondendo para a questão da amarração do Estou para Ver, o Estou para Ver é um barco municipal que foi recuperado, todo ele recuperado, de alguma forma é um património cultural do Concelho de Cascais que tem estado ao serviço da nossa população para poder viver o mar e, portanto, tem sido desde jovens crianças até jovens há mais tempo, portanto, até aos nossos séniores que têm aproveitado para tudo isso e o valor que está aqui referido é da amarração, ou seja, é para amarrar o barco, ou seja, é o lugar que ele tem que ter na Marina. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, eu penso que não é a primeira vez que a Sra. Deputada vem a esta Assembleia. Eu, pelo menos, acho que já a vi cá mais algumas vezes. E acho que a Sra. Deputada conhece as regras. Acho que a Sra. Deputada conhece as regras. E, portanto, eu ainda estou para ver o primeiro dia em que a Sra. Deputada consiga cumprir aqui as nossas regras. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Com isto, nós terminamos a parte dispositiva e, portanto, vou colocar à votação os 2 pontos que nós temos. A discussão era sobre 2 pontos, mas certamente não vou colocar à votação os 2 pontos em conjunto. Vou colocar à votação os 2 pontos em separado. Penso que é o que... Bom, muito obrigado. E, portanto, vou colocar então à votação o primeiro ponto, que é a proposta 137-2025, primeira revisão às grandes opções do plano e primeira revisão ao orçamento 2025-2029. Pergunto quem vota contra... Muito obrigado. Quem se abstém? O ponto é aprovado com os votos favoráveis do PSD e do CDS, o voto contrário do Partido Socialista, do PCP, do PAN, da Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda e a abstenção por parte do Chega. Agora, relativamente à proposta, ao ponto número 2, declaração de voto? Muito bem, já lhe passarei por escrito ou oral? Então já lhe passarei a palavra. Já lhe passarei a palavra, Sra. Deputada. Não é ainda. Se a Sra. Deputada tiver algum tempo livre hoje, eu recomendo-lhe a leitura do regimento, só para perceber como é que nós nos organizamos. O ponto número 2, que é a proposta número 83-2025, transferência de verba para a União das Freguesias de Cascais e Estoril, referente ao encerramento do Parque de Estacionamento para o ano 2025. Quem vota contra? Quem se abstém? O ponto é aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS, do CDS, do Chega e da Iniciativa Liberal, a abstenção do PAN e do Bloco de Esquerda e o voto contrário por parte do PCP. Tem a palavra a Sra. Deputada Diclinda Boudouin para apresentar uma declaração de voto por tempo máximo de 2 minutos.
Pronto, relativamente à SGOP, quando nós fazemos esta menção de haver alguma transferência de verba para os privados, não falamos de cor. Vamos ver, aqui na educação diz modificação no valor de 6,8 milhões de euros, 16% da dotação atual da rúbrica, com destaque para o alargamento da rede pública do ensino básico e secundário, na ação social escolar, no apoio e promoção de projetos educativos, em particular projetos educativos nas escolas, e no apoio a iniciativas na comunidade, em particular no apoio a famílias, subsídios a particulares. Está no orçamento. Portanto, subsídios a particulares, são particulares, não é? Depois, no desporto... Desculpem. No desporto também refere a construção, beneficiação de instalações desportivas. Certamente todas estas instituições desportivas não são equipamentos públicos, não é? Eles são de associações, portanto também é fazer investimento em equipamentos que não são públicos. E depois ainda... Na ação social, modificação no valor de 2,6 milhões de euros, 28,6 na dotação anual da rúbrica, com destaque para apoio a parceiros. E ainda na saúde, também na saúde vai haver transferência de dotação para algumas rúbricas para programas municipais. Pronto, acho que era isto que eu queria repor. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, nós falaremos sobre isto noutro momento, mas na verdade não foi uma declaração de voto. Uma declaração de voto é para explicar uma intenção relativamente a um voto. A Sra. Deputada quis usar este período para fazer uma nova intervenção. Eu peço a todas as bancadas que, existindo figuras regimentais, se usarem estas figuras regimentais, se cinjam à figura regimental, porque senão o que fazemos é tornar este período um novo período de discussão. Ainda hoje a Sra. Deputada, como sabe, tinha bastante tempo, a mesa concedeu... Mesa não, certamente a Conferência de Líderes concedeu o tempo máximo para todas as bancadas poderem fazer uma intervenção. Transformar o período da declaração de voto num período de intervenções não parece que seja o mais correto da forma como nós organizamos uma Assembleia, que é uma Assembleia bastante participada. O Sr. Presidente da Câmara pede a palavra para uma interpelação à mesa. Tenho a certeza. Uma interpelação à mesa... Sobre a condução dos trabalhos. E é sobre não, isto. é sobre se fica alguma dúvida na mesa de que privados não quer dizer particulares, e o termo que foi utilizado inicialmente pela Sra. Deputada foi transferências para privados, quando na verdade depois veio a referir que era para particulares. E também esclarecer a mesa nesta interpelação, no sentido de que quando damos um subsídio aos jovens estudantes universitários é uma transferência para privados, quando damos um subsídio para idosos, para centros, para ERPIs, portanto para a residência de apoio a idosos, é um subsídio para particulares e, portanto, tentar fazer confusão, baralhar as cabeças, pelo menos que não fique a mesa baralhada sobre esta matéria que foi colocada aqui pela Sra. Deputada do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. A mesa não ficou baralhada. Pergunto à Sra. Primeira Secretária se estamos em condições de fazer a leitura da minuta da ata. Penso que sim. Passo-lhe a palavra. Boa noite. Sim? Ok. Boa noite a todos. Hora de abertura 20h55, período de intervenção do público. No período de intervenção do público interveio o município de Conceição Rezende. O Sr. Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos que entendeu ser necessários. No período antes da ordem do dia, por se tratar de uma sessão extraordinária, não houve lugar ao período de antes da ordem do dia. Período da ordem do dia. Ponto número 1. Proposta número 137/2025, primeira revisão às grandes opções do Plano 2025-2029 e primeira revisão do Orçamento 2025-2029. Foi aprovada com 22 votos a favor do PS e do CDS, com 12 votos contra do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda, do PAN e da Iniciativa Liberal e com a abstenção do Chega. E o PCP apresentou uma declaração de voto. Ponto número 2. Proposta número 83/2025, transferência de verba para a União de Freguesias de Cascais e Estoril, referente ao encerramento do parque de estacionamento para o ano de 2025. Esta proposta foi aprovada por maioria, com 33 votos a favor, do PST e do CDS, do PS, do Chega e Iniciativa Liberal, com 2 votos contra do PCP e 2 votos de abstenção do PAN e do Bloco de Esquerda. Só uma pequena correção, votos a favor foram 21 e votos... Na primeira proposta os votos a favor são 21, no ponto 2 os votos a favor são 32 e não 33. Falta um membro da Assembleia. Esta sessão foi encerrada às 21h25.
Muito obrigado. Vou colocar à votação a minuta da ata. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovada por unanimidade. Muito obrigado a todas as senhoras e senhores deputados. Encontramos-nos na próxima segunda-feira. Declaro encerrada a nossa Assembleia Municipal.